Bora lá, nação, para as últimas informações do Flamengo, analisando a imprensa esportiva, falando sobre a vitória do Flamengo em cima do Olímpia. Créditos canal ESPN Brasil, link na descrição. Bora então para as notícias do Flamengo. Na bola parada, certamente acho que ele vai ter mais tempo para trabalhar isso pro jogo da volta. E é uma alternativa, se fechar defender, quem sabe lá, né? Uma bola cruzada ali e tal, uma bola vadia, como gosta de dizer o William. Sim, eu que criei. Fazer. Então, eu acho que o time, a resposta para a pergunta é: o Bruno Henrique é titular. E eu já falei aqui ontem, o São Paulo, ele que tem essa fama de mexer 100% né, de jogo para jogo, né, 20, quase 30 jogos, quase 30 escalações diferentes, ele já achou o time dele. Matheus Cunha... É o quinteto de Jesus? Não, mesmo atrás, o Wesley se firmou lateral direito, apóstolos. Fabrício Bruno, o Davi Luiz, ele sempre gostou. A lateral esquerda, que acho que normalmente seria o Ayrton Lucas, mas dependendo do jogo, pode ser o Felipe Luiz. Ah, não, eu acho que a lateral esquerda dele é muito mais o Felipe do que o Ayrton. Então, mas pode ser, dependendo do jogo, da circunstância. Eu prefiro o Ayrton Lucas, hoje é jogador de seleção. O Felipe Luiz ajudaria, hein? Hoje o jogador de seleção construiria mais. Naquilo ali. Exatamente. Não, mas hoje o jogador de seleção brasileira, vamos ver o Diniz. O Diniz acho que vai chamar possivelmente o Ayrton Lucas. Né? Não sei se o Flamengo vai permitir, se vai dar problema e tal. E aí do meio pra frente ele tem lá Thiago Maia, Gerson e o quarteto que tem jogado já com alguma frequência. Então pra mim esse é o time. Mas o Thiago foi banco ontem. Por exemplo, o Pedro que não tava, e a gente o Pedro vai falar muito do Pedro, né? Não, mas o setorista de Pedro aqui é o Pedro. Mas se o Bruno Henrique já é titular, esquece então, o Pedro, mas ele é reserva. Mas é porque o Pedro ele tem características físicas e até técnicas diferentes dos outros jogadores. Então assim, eu acho que o quarteto tem que jogar. Eu sou defensor desse quarteto ou quinteto? O quarteto. E o Gerson? O Gerson fica mais pra trás. Bem, o quarteto ali na frente. A gente fala quinteto porque é o quinteto de Jesus. Você fala, eu falo. De Jesus, os 5 da era Jesus. Os 5 de Jesus. Eram 12, né, na verdade. Eram 12 apóstolos, mas aqui a gente faz uma adaptação, né? Por favor, né? Então é o seguinte, o Pedro, para alguns jogos, talvez com o jogo contra o Olímpia enroscado, que tenha muita bola cruzada, bola parada e tal, o Pedro pode ser útil, porque ele tem uma característica, por isso que o Tite levou ele para a Copa do Mundo, levou o Gabigol. Porque falta um centroavante mais clássico, um cara mais de referência, mais pivô de futsal, entendeu? Então, para algumas partidas, não tô falando tira o Gabigol, tira o cara. Pode botar os dois juntos ali, entendeu? Para complicar um time que se defende muito bem, você criar uma situação nova, um complicador pro adversário. Mas o time titular, para mim, é esse aí. E o Bruno Henrique e o Gabigol, vocês falaram aí da dupla e tal. Para mim era batata. Eu lembro quando o Dorival... ainda estava no Flamengo na reta final e perguntaram para ele já estava naquela euforia de campeão. Pô, quando o Bruno Henrique voltar, como é que você vai fazer, Dorival? E acho que muita gente tem essa dúvida. Se o Dorival tivesse continuado no Flamengo, a situação dele ia ser tão confortável como foi em escalar o Pedro com o Gabigol? Ele falou assim, ele insinuou que ia jogar com os 3. Eu lembro que ele falou assim, não, dá pra jogar mas no São Paulo ele não dá. Com o São Paulo ele não dá. Então, dá pra jogar os 3. Eu não tô defendendo aqui o Pedro. Eu acho que o São Paulo, de quem eu sou advogado, né? De quem eu advogo e muito bem, por sinal. Né, mesmo nos momentos de baixa, eu defendo ele e tal. Ele já tem o time. O Flamengo, campeão ou não, sei lá do que ele vai ganhar, Libertadores, Copa do Brasil Brasileiro, o time é esse. Por isso que tá se aproximando... Qual a última causa ganha, Bubu? Qual a última causa ganha do São Paulo? Pô, não, porque quando eu assumi o posto de advogado, foi quando ele estava sendo bombardeado, criticado, inclusive nessa mesa aqui. Pô, mas o São Paulo tá perdido. Não, nessa mesa. E a nação ali tava muito... Você para com isso nessa mesa, ninguém bombardeou o São Paulo aqui. Então, a imprensa, vocês da imprensa. Vocês da imprensa vão criticando o São Paulo, que não sei o que e tal, papapá. E eu vim aqui em defesa e falei, calma, deixa o homem trabalhar, deixa o Sampa trabalhar. Foi o que eu falei. Não, mas a gente não queria derrubar o São Paulo. Ninguém falou a gente queria derrubar o São Paulo. Pelo contrário. A gente fez críticas. O que acontece, todo treinador erra. Outro dia a gente estava elogiando o Dorival, outro dia a gente critica. É um jogo, mas não quer derrubar o treinador, né? Acho que pelo contrário. Acho que nós somos aí um dos poucos que no momento de dificuldade do Flamengo... E a gente já querendo derrubar o São Paulo. Era para deixar o São Paulo... O São Paulo classificou o time na Copa do Brasil praticamente para a final. Passou por... Copa do Brasil essa que você falava que o Fluminense ia passar, vamos lembrar pro Fã de Esporte. Eu falei isso? Deu motivo, 20, me lembra? Sim. Não. Tocou a mão. Sim. Não, isso foi no Carioca. Não. E o Fluminense ganhou. Não. Foi daí que surgiu o talismã da nação. nação. Aí o Fã de Esportes foi Porque o pessoal sabe. 20 motivos, jogo da ida, amigo. Então, mas o pessoal sabe que é a zica reversa. A zica reversa. O Bubu não erra, tem zica reversa, brincadeira. Quando, assim, que eu aponto tendências, né? Se o São Paulo classificar a zica reversa também? Né? É porque se ele acerta, ele acertou. Se ele errou, é a zica reversa. Então, cara, não tem como o cara errar. Basicamente, ele se cerca de todos os lados. Eu acho que o Flamengo vai passar
mas vai passar com mais dificuldade do que eu imaginava. E acho que o torcedor rubro-negro É zica reversa ou é do coração? Eu não sei. Não, isso aí é talismã da nação. É o seguinte, depende do time que vai pra final. Depende do resultado. Se vai passar o Corinthians ou São Paulo. Não, digo mais, hein? Vai ter Fla-Flu nas quartas. Uau! Eu quero ver o fichamento aqui. Quero ver quem vai apostar no Vai ter Flusão. Fla-Flu nas quartas. ninguém tinha Audacioso, pensado hein? nisso, Que audácia. Aí eu quero ver a hora, né? Que vão ver quem tem garrafa hora da vazia onça pra beber vender. água. Quero ver a hora que entrar o São Paulo em pauta aqui. Mas por enquanto é isso. Flamengo. Por enquanto é Flamengo. Eu quero ver se o São Paulo virar o confronto lá, o que ele vai falar. É, que ele deu um 9-1 pro Corinthians, né? É bom lembrar isso aqui, é bom lembrar no isso momento aqui. tá 6-4. Mas vamos de Flamengo. Vamos de Flamengo. Tá mesmo 6-4? Agora Depois de tá. ontem? Tá bom. É o seguinte, o Bubu falou que achou o time. Que é isso aí. É isso mesmo? Dá pra correr que o São Paulo achou o time? É isso aí, não vai mexer? Eu acho que tem algumas ideias, por exemplo. Tá muito claro, o Bubu falou um negócio ali do... o Ayrton Lucas é jogador de seleção. O Ayrton Lucas, ele é convocado pelo início de ano excelente dele, pelas mãos do Vitor Pereira, e ele sendo um cara de atacar corredor, quando não tinha Bruno. O Ayrton Lucas, pós-convocação, e não tô falando que ele caiu por conta da convocação, mas coincide com a chegada do Sampaoli. A preferência do Sampaoli, claramente, é o Felipe. É o Felipe fazendo a construção para ajudar por dentro, o Wesley fazendo o corredor de um lado e o Bruno fazendo o corredor de outro. Então, assim, você tem alguns indicativos. O Felipe é o lateral de primeiro momento para a ideia de Sampaoli. O Wesley é o cara dele de fazer o corredor. O Bruno, é praticamente impossível você sacar o Bruno desse time hoje. E o Bruno faz o corredor que o Sampaoli quer por ali. O Arrascaeta vai flutuar por ali. O Gerson funciona melhor como um homem de criação do que como um homem alinhado à linha de volante. Ontem, eu acho que ele coloca um meio campo com o Alan Gerson, porque ele entende que o Olímpia vai fechar, eu vou ter a bola. Então o Alan tem mais qualidade para ter a Alan Gerson ali distribuindo o jogo. Mas eu não sei se essa linha de volante dele está fechada, Bubu. O que ele faz no segundo tempo? Muda. Ele vem com o Thiago e Vitor. Thiago Maia e Vitor Hugo. O que ele já fez em muitos jogos? Thiago não entrou mal, não. O que ele já fez em muitos jogos? Ele começa com o Thiago. Eu acho que depende do desenho do adversário. E ele já falou isso. Agora, você podendo ter Everton eu acho que talvez fique quem dê mais brecha para uma mudança por ali. Mas vai começar jogando. Agora, você tem Everton, Bruno, Gabriel, Arrascaeta, e você tem a opção de escolher se eu quero ter uma qualidade para sair com o Alan, se eu quero ter o Gerson aliado, se eu quero ter o Gerson um pouco à frente, se eu quero ter o Vitor, se eu quero ter o Thiago Gerson deu uma plantado entrevista, por ali. Isso é luxo. Agora, algumas ideias dele começam a ser colocadas. E se ele quiser também, ele pode, por exemplo, colocar o Bruno por dentro, abre o corredor. Você tem várias possibilidades. Ele pode abrir outro corredor e empurrar e o Bruno dentro da área como ele fez no segundo tempo. muito. Foram perguntar pro Gerson, que é o Coringa, né? Gerson é o Coringa. Não é mesmo? O Gerson é o Coringa. É. Sério? E aí, você fica incomodado porque o São Paulo ele te aproveita em campo de várias formas, de várias posições, você não tem um lugar fixo assim e tal. E ele falou, não, cara, eu jogo de lateral, eu jogo de volante, onde ele precisar colocar o professor Sampaoli, babá. Ele até respondeu meio que assim, ele ficou meio incomodado com a pergunta, do tipo assim, né? Eu não sei se pensando, estão querendo gerar crise, falam muito. E ele assumiu esse papel. Então, o Gerson é um cara que o São Paulo gosta, conhece desde a Europa e tal, e pode mudar o posicionamento ou a função dele de partida para partida, dependendo do local do jogo, do adversário, da importância e tal. Mas é um dos titulares, para mim, do quinteto que você falou, e não se discute. Então, para mim, tá, especialmente do meio para frente aí, não tem discussão. Não tem o que mexer mesmo. Eu acho que tá estipulado. Não, porque assim, a gente olhando, porque assim, para passar para você, quais são as opções que ele tem para frente? Cebolinha. Até agora. Cebolinha, ontem. Cebolinha. Foi bom, Cebolinha. Luiz Araújo. Cebolinha Pedro. Não entregou até agora, certo? Sim. Muito bem. Luiz Araújo acabou de chegar, né? Vamos combinar. Pode ser opção e tal. O Pedro, ele não é um titular com o Sampaoli. Não é assim, é opção. O Pedro, desde que o Sampaoli assumiu, ele não tem Gabigol e Pedro com o Sampaoli. Raramente, alguma oportunidade, alguma situação. Mas não é pensar um time a partir disso, né? Pensando nas opções ali na frente. Quem mais tem? Não, tem Luiz Araújo. Então, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Dependendo, você pode jogar o Bruno lá por dentro e você tira um volante, põe o Gerson centralizado, porque da forma então, como mas olha só, você deixou o Bruno, você deixou o Gerson, o Arrascaeta não vai tirar, uma loucura.
que eu tô te dizendo. O Everton Ribeiro, que é aquele cara que qualquer cara que pinta aí como opção de contratação, tira o Everton, mas tá lá. Vezes... E o Gabigol que não vai mexer. Então, difícil tirar isso. Então, mas aí você tira. Mas eu tô começar o jogo, tô falando começar o jogo. Não, eu acho que para começar o jogo é isso daí. Então, é isso. Titulares. Não vai mudar. Porque com esses jogadores você tem variações. Então nem sempre você precisa substituir para ter uma variação diferente. Não, o jogo de ontem foi isso, né, Zé? Intervalo. Você tem variações. Então. E isso daí pro treinador é ótimo. Eu tenho 5 jogadores que me dão algumas possibilidades diferentes de jogo. O próprio Everton. Vem por dentro, vem por fora, vem aqui um pouquinho mais atrás armar o jogo. Não, eu quero você na frente dos 2 volantes. Porque não sei se vocês lembram, quando o Arrascaeta se machucou, na época do Renato Gaúcho, sim. O único que se encaixou nessa posição foi o Everton. Ele tentou que foi agora que errou, inclusive, o passe, né? Que deu o gol pro Andréas. Ele tentou com o Andréas não conseguiu jogar. Isso acho que foi um dos erros do Renato nesse aspecto. E o Everton consegue fazer isso, porque o Everton tem a capacidade técnica, eu acho que é impressionante individualmente como ele consegue enxergar o jogo e a facilidade que ele tem para jogar. Ele é um jogador que veio do futsal. O Flamengo ele se adapta nos espaços vazios. O São Paulo no início teve isso. Acho que até ficou coisa de 40, 45 dias fora. E ele tem 2 momentos, que esse espaço do campo é por trás da linha de volante, onde o Flamengo tenta achar o espaço para o cara pegar, acelerar rápido e acionar alguém. Teve o Gerson por ali, eu acho Não. Eu acho até o Gerson sem essa obrigação da primeira linha de volante. Quando ele está solto, né? Ele flutua de um lado para o outro. Foi da melhor versão do Gerson até aqui. Com o Sampaoli conhecia ele. E ele também tem o Everton largando de canto, vindo por dentro para fazer essa função da Arrascaeta. É a opção sem necessariamente trocar a peça. Você pode deixar o Everton aberto e falar para o Wesley, vem por dentro, em diagonal. O Wesley tem feito isso. É a mesma coisa. Mas esse é o ponto, tá vendo? Você tem muitas coisas. Pelo menos este terço do campo, sim, ou esse terço e um pouquinho mais do campo, você achou. Porque você está falando, não precisa tirar os caras. Eu acho você pode mexer, não necessariamente. Talvez, acho que encontrou, é o quinteto de Jesus. Talvez, eu estou falando preocupação cabeça de treinador, a preocupação maior que o Flamengo deva ter, talvez é um contra-ataque. Por exemplo, quando ele jogar com o River, quando jogar contra esses times que tem uma possibilidade maior de roubar essa bola e também criar dificuldades, que é sem a bola. Sem a bola, essa aproximação dos caras, já perdeu a bola, já pressiona, já rouba, tal, que eu acho que isso talvez o São Paulo tenha a trabalhar. Eu acho que tem uma dinâmica contrária, porque a gente debate muito que o Flamengo de São Paulo precisa se preparar para quando tiver que enfrentar, quando se deparar com esse cenário de ferrolho. Ontem foi o ferrolho do Olímpia. O Olímpia ontem entrou para não jogar. Só que eu não sei se esse cenário vai ser uma constante, porque dos confrontos que se desenham, possivelmente pode ter um Fluminense nas quartas, possivelmente pode ter, quem sabe, um River que fez uma vantagem, estou tomando pela vantagem inicial, numa semi, ou até que seja um Inter depois, mas numa semi. E do outro lado você pode ter talvez um São Paulo numa final. Eu acho que o único... São Paulo? Tá falando da Copa do Brasil. Calma. O único desenho de ferrolho, retranca, tirar jogo que existe é um Corinthians na final. Existe a possibilidade. Eu acho, por exemplo, com São Paulo, com o Fluminense, com o River, eu acho que a coisa fica mais aberta. Eu acho que o jogo é mais... Esses times melhores que o Olímpia, mas jogam. Mas justamente por isso jogam e oferecem possibilidades para o Flamengo. Em algum momento, até o Argentino Júnior que está na chave, encarando o Fluminense, em algum momento também, fora de casa principalmente, o Argentino Júnior joga. Eu acho que esse cenário de ferrolho, o Flamengo tem 8, 9, 10 jogos de mata-mata até o final do ano, caso vá às 2 finais. Eu acho que vai ser um cenário menos frequente, Zé. Então, mas é justamente por isso que eu acho que o Flamengo precisa se preparar. Por ser menos frequente, quando você joga contra times assim, você tem que estar atento a isso. Se é uma coisa frequente, eu já estou acostumado a fazer isso. Como não é, o Flamengo não está. Então, vamos supor, vai jogar contra o Fluminense. E a velocidade do Keno? O Cano lá dificultando para os zagueiros. Porque assim, o Flamengo consegue jogar. Ontem o Olímpia abriu mão de jogar. Mas ele vai pegar times os times irão se defender, mas vão propor jogo, até pela camisa, pela capacidade dos jogadores, pela personalidade dos jogadores. Você dizer que o River vai ficar o tempo todo atrás contra o Flamengo, se der um River e Flamengo, eu não acredito. Eu acredito que vai se defender, mas vai jogar. Vai tentar jogar. Né? O Fluminense, que nós estamos vendo aí nos últimos confrontos, que é um time que incomodou o Flamengo em determinados aspectos. Então, acho que isso pode mudar. Por isso que eu falo, acho que nesse momento,
todos os times estão jogando contra o Flamengo dessa forma, todo mundo lá atrás, esperando para um contra-ataque. Querendo ou não, no subconsciente, e é natural isso, porque quando você joga em times, por exemplo, como o Flamengo, times que entram, e os times adversários sabem que esse time é o favorito, você tem que ter essa postura de cuidado, de atenção, é natural, você joga, muitas vezes você só olha a bola, você não olha o time adversário. E o Flamengo tem alguns jogadores que, em alguns momentos, vacilam um pouco em relação a isso. Por exemplo, o Davi Luiz vem fazendo alguns bons jogos, mas o Davi Luiz é mestre nesse sentido de sair correndo atrás dos jogadores. Por quê? Porque muitas vezes ele se posiciona mal. Porque ele toca a bola e ele não dá opção para quem ele toca a bola. Ele toca a bola e vai para trás do jogador do time adversário. Toca a bola para o Matheus Cunha, ao invés de abrir, ele fica na posição dele, facilitando para quem está marcando. Então tem algumas coisas que eu acho que nesse aspecto, o Flamengo, não estou dizendo que vai perder por causa disso, não é isso. Eu falei antes, cabeça de treinador. Algumas coisinhas precisam ser ajustadas, porque daqui para frente o Flamengo vai encontrar times que devem fazer mal para o Flamengo nesse aspecto de contra-ataque, de pegada um pouquinho mais, de sair um pouco mais para o jogo. Porque o Flamengo ontem jogou com a bola nos pés, teve um time que saiu para o jogo contra o Flamengo e fez um estrago danado, é o Bragantino, 4-0. Poderia falar pela diferença técnica e de dinheiro que o Bragantino ia ficar se defendendo também no Flamengo. Não, ele foi pra cima e meteu o quadro. Mas o Bragantino, ele não é de ficar se defendendo. Sim. O Flamengo, historicamente, tem problema em Bragança e o Sampaoli diz. Foi aquela volta de data FIFA, lembra? O Sampaoli, o planejamento não é que era para tomar de 4-0, mas não era a melhor versão do Sampaoli. Não é que o Flamengo estava na ponta dos cascos, mata-mata, tentou sair para o jogo, o outro veio e surpreendeu. Eu acho que era um outro cenário diferente de agora. Eu acho que foi uma baita atuação lá do Bragantino, uma tragédia do Flamengo. E a goleada clássica contra o Sampaoli. O Sampaoli, onde passa, ele tem que tomar uma goleada. O Sampaoli sempre tem dois faz jogos parte que do pacote. De uma forma geral, William, eu acho assim... Eu imagino a cabeça do Sampaoli quando olha para o banco, o tamanho, porque ele está pequenininho, mas a cabeça dele deve ficar desse tamanho. Assim. Mas opções não faltam, mas eu acho que... Não, eu falo no bom sentido. É isso que eu ia falar. No bom sentido, porque assim, eu tiro, vamos supor, eu preciso tirar o Alan, põe o Thiago Maia. Tem o Pulgar ainda, que antes de sair estava jogando muito. Aliás, esse é um detalhe, né? A gente nem está colocando o Pulgar na conta e o Pulgar, né, só não está podendo atuar para uma questão física. Sim, mas o Pulgar estava jogando muito bem. Tinha tomado conta da posição. Tomado conta da posição. Aí você fala, agora estou com um pouquinho de dificuldade para encontrar velocidade pelo lado, porque os caras estão fechando o Bruno, que precisa do espaço para desenvolver a velocidade. Vem cá, Cebolinha, vem cá. Cebolinha. Não está jogando bem, mas ele incomoda, drible curto e tal, vai mexer com o time adversário. Então São opções. Agora, o Alan, repito, falar em titularidade absoluta em time de São Paulo é difícil, embora a gente tenha jogadores aí que a gente sabe que é muito difícil perder a vaga. Mas assim, o Alan está pronto para ser a primeira opção? Vamos falar assim, está pronto para ser a primeira opção? Tem que ser ele ou não? Eu gosto muito do Alan. Eu acho ele um jogador sensacional, porque ele marca e dá dinâmica no jogo. Ele é um cara que está marcando o tempo todo, mas quando ele pega essa bola, ele se transforma num meia, porque ele distribui com facilidade o jogo. Agora, eu acho que ainda depende do adversário. Vai depender ontem, muito do adversário. Não, ontem eu gostei do Alan. Alan. Distribui no jogo, William. Tem muitas vezes que o volante, o primeiro volante, não vai ter muito trabalho. O trabalho dele vai ser distribuição de jogo. O André do Fluminense, às vezes ele não trabalha marcando. A função dele mais importante, às vezes, é distribuir o jogo. O próprio Pulgar, quando voltar e ter a possibilidade de jogar, quando ele vinha jogando, ele estava jogando bem, fez gols dentro da área, finalizando, chegando, dando ritmo no jogo, matando a jogada quando precisava matar, né, de fazer a falta. O próprio Thiago Maia também é bom jogador. É difícil, o Flamengo ali é difícil, eu acho que a concorrência é muito grande e o ambiente vai ser importante. A competição. Porque às vezes se você coloca sempre o mesmo jogador e aí é titular. Existem alguns jogadores que são titulares pelas características. O Gerson é um jogador que tem uma característica que outro dentro do elenco talvez não tenha. Sim. Que é essa versatilidade, né, técnica, mas ao mesmo tempo com muita força física. Sim. Porque o Gerson é impressionante. Vou usar um termo, por favor, não me leve a mão, mas é um cavalo. O cara corre o tempo todo. Nem cavalo aguenta? Nem cavalo aguenta? Aí depende do cavalo, né? Tem cavalo que não aguenta. Mas Gerson é um puro sangue. É impressionante como o Gerson... Aí se você tirar o Gerson, qual o jogador que tem essa característica? Difícil. Né? Agora, o Alan, sai o Alan. Eu acho que o Pulgar pode fazer isso. Eu acho que o Thiago Maia pode fazer isso. Porque o Thiago Maia, com o Dorival, fez isso com maestria, de roubar essa bola e distribuir o jogo. Sim. É o que ele fazia.
Olha, claro que o assunto principal ontem, depois do jogo, com os jogadores do Flamengo, com o Sampaoli, foi o quê? Pedro. Obrigado. Vamos ver o que o pessoal falou. Siempre falo la misma cosa. Por ahí a lo mejor soy un poco repetitivo. Todas las personas que trabajan conmigo en Flamengo, el gerente, cocinero, ropeiro, son mi gente. Pedro es mi gente. Yo tengo que proteger y tengo que intentar que él, que toda relación y toda situación que yo tenga con él se tiene que, como falé antes, arreglar de puerta para adentro. Yo jamás falaría de un jugador, de mi jugador, nunca. Entonces, el tema de porque Pedro no estuvo hoy, porque el club determinó una sanción, a mañana ya será parte de nos y si está en condiciones podrá ser, bajo mi decisión, parte ou não do jogo. Tudo resolvido internamente, claro que a gente fala com todas as pessoas envolvidas, que faz parte do nosso ambiente. Não, a gente resolveu já, entre todos nós, a gente tem que cuidar do grupo, fortalecer isso, fortalecer todo mundo, porque a gente, se não está junto aqui, as coisas não vão acontecer. Assim que a gente veio, tudo junto, abraçado para ganhar esse jogo, e foi o que a gente mostrou, uma força de uma equipe junto. Eu tive a oportunidade de falar com vocês depois do que aconteceu lá em Belo Horizonte, a situação do Pedro e tudo mais, e até, enfim, o seu nome falou que você entrou ali no meio da situação e tudo mais. Ah, mas isso aí já está resolvido, isso aí já foi resolvido. Vocês combinaram de não falar alguma coisa? Que não tem o que falar, já foi resolvido, a direção já resolveu e já está. Não tem que ficar falando uma coisa que já foi resolvida. O que eu posso vir falar aqui? Sendo que já resolveu, vocês já sabem tudo o que aconteceu, não tem mais o que falar. É uma coisa que já está. Desculpa, mas já está resolvido. Pediu até desculpa, mas visivelmente incomodado, né? O Gerson. Aliás, todo mundo. Tá meio incomodado É aquela formalidade, mas tem um incômodo ali em todo mundo. Tem um pacto silencioso ali de não esticar o assunto. De não esticar o assunto, isso exatamente. É muito claro, porque já resolveu, eu acho que é subjetivo. Já resolveu, a gente vai poder falar quando a gente tiver alguns capítulos novos. O Pedro em campo, o Pedro tendo que lidar com uma reserva num jogo maior, o Pedro tendo que voltar ao Maracanã depois do episódio, o Pedro falando pela primeira vez, falando aos microfones, sendo questionado, não somente a nota que ele fala em covardia, né? Covardia psicológica. Até agora ninguém falou sobre a covardia psicológica, porque o Sampaoli, ele não responde, ele sai pela tangente. E eu respeito, o Pedro Torre estava ali fazendo muito bem o papel dele, a gente tem que questionar, era o primeiro momento em que se tinha um contato entre os microfones, que levam essa versão da boca dos jogadores para o torcedor, para o público, e os jogadores. Então, ele foi questionado. Mas dizer que já está resolvido, o Matheus Cunha na coletiva é quase que protocolando. Foi tudo muito bem resolvido internamente. E aí, cara, tem não palavras que falam mais do que palavras. Então, eu acho que tem um pacto silencioso e a gente respeita, porque eu acho que também é direito deles não ficarem ali esticando, transformando em si algo maior do que é. A notícia ontem era a vitória, o Pedro não estava no Maracanã. Agora, são coisas que precisam ser observadas. O que dá para puxar de tudo isso, na fala do Sampaoli, eu se tivesse que, e aí não é informação, mas talvez algum palpite, eu acho que o Pedro vai ser utilizado domingo, de início, porque você não tem o Gabriel e você tem uma opção como o Pedro no grupo para jogar. A não ser que ele não queira, que não esteja em condições psicológicas de entrar em campo. Mas a primeira posição do Sampaoli, podemos dizer assim, é de defesa. Questionam sobre se ele teve alguma conversa com o Pedro, ele fala, não estou aqui para falar de atleta meu, o Pedro é minha gente, é gente minha. Então ele não vai expor, não me parece que vai para o confronto, não me parece que vai ser algo do tipo retaliação, não treinou, ficou suspenso contra o Olímpia, agora vai pegar um banco aí com o Cuiabá, mesmo sem Gabigol. Acho que não é isso, acho que vai jogar e agora é observar a sequência dos fatos. Como vai ser a reação do Pedro, como vai ser a primeira entrevista do Pedro, o Pedro vai ser questionado, o Pedro vai passar direto, não vai querer responder perguntas, o Pedro vai dar algum recado em alguma entrevista de beira de campo, porque quem é detentor de direito tem que então ele vai falar de forma protocolar também. Exato, então acho que a gente precisa observar ainda, não dá para virar e falar, passou, acabou, não sei o que, esquece o assunto, não tem como esquecer o assunto. Eu acho assim. E as reações, as reações de Arrascaeta, Bruno, Sampaoli, Gerson, mostra que é uma coisa ainda, não, deixa para lá, já resolve. O Gerson em nenhum momento eu até entendo a impaciência dele, não é como o Pedro Torre, que
que tava ali. Sim, é com o assunto. Cara, vai falar, você já sabe, a coisa já foi resolvida, entendeu? Mas ainda tem episódios a serem observados. Bom lembrar, é sempre bom lembrar aqui, né? O Gerson, o cara que, de acordo com a apuração, o cara que foi pra cima do preparador físico lá e apartou tudo e pegou pelo colarinho e tal. Esse foi o cara. Aliás, fã de esportes, continue com a gente, porque daqui a pouco o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, vai dar uma coletiva. Será que ele fala? Ele vai conversar com a imprensa. E eu quero saber, né, ele como presidente do clube... Será perguntado? Ou não. será a pauta... A pauta é essa. Os repórteres serão pautados para não perguntar? Não, porque existe isso não existe. Né? Não, acho que... Antes do negócio, olha, por favor, não... Daí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo, e assim que a gente tiver mais notícias e informações, vamos trazendo para vocês, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.